A paz do Senhor Jesus Cristo. Como é bom estarmos mais uma vez com essa proposta de sermos nutridos, restaurados, fortalecidos, melhorados na presença do Senhor. Sempre que nos propomos pela graça a juntos meditarmos na palavra do Senhor, com a intenção sincera de oferecermos não só a nossa mente, os nossos ouvidos, mas oferecermos o nosso coração para que Ele trabalhe, para que Ele continue aperfeiçoando. Pois a obra que Ele começou, Ele quer trabalhar dia a dia. Ele quer nos levar a níveis de liberdade que nós ainda não experimentamos. É o desejo do Senhor nos conduzir para esta vida abundante que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Essa entrega diária agrada muito o Senhor, porque assim Ele pode gerar a fé e através da fé nos dar tudo aquilo que pode produzir glória para o nome dEle. À medida em que a nossa mente vai sendo restaurada pela graça, através da palavra, essa nossa oferta diária como sacrifício vivo, dá ao Espírito Santo essa liberdade para ir retirando os resíduos da queda, tirando as fortalezas do engano, como diz em 2 Coríntios capítulo 10, fala sobre as fortalezas e imaginações que o inimigo coloca na mente das pessoas. Desde a queda, o homem imagina o pior e espera o pior. Somente a graça pode devolver a esperança, essa expectativa saudável. A Bíblia diz que a fé é a certeza do que se espera. Essa expectativa saudável só começa quando os resíduos da queda são retirados. Aí o homem começa a ter expectativa saudável. Ele começa a esperar que Deus vai responder a sua oração e confirmar a sua oração na sua vida e na vida das pessoas, porque Ele intercede. Começa a brotar uma expectativa saudável no lugar do medo, ansiedade, preocupação e dúvida. É assim que o Espírito vai produzindo esses níveis de liberdade, pois onde está o Espírito, ali a liberdade. Esse trabalhar da graça nos faz tão bem, nos melhora, nos transforma. De maneira que, quando uma pessoa consegue, como diz em Jeremias 29:11, certamente eu sei os pensamentos que tenho a teu respeito, pensamentos de paz e de bem, para dar a vocês um final de paz, o final que vocês esperam. Quando uma pessoa consegue esperar o melhor, ver o melhor após a oração, o milagre da graça realmente está trabalhando ali, porque isso não existe na condição humana desde a queda. A Bíblia diz em Marcos 11, 23 e 24, que quando nós orarmos com fé, crer no nosso coração e disser com a nossa boca que aquilo que nós oramos já aconteceu, então aí o Senhor tem liberdade de fazer na sequência aquilo aparecer no visível. Essa é a saúde espiritual. O que é que você vê com a tua mente renovada pela palavra após a oração? O que é que você vê, imagina? Se a graça estiver trabalhando, você vai ver Deus te respondendo e vai dizer isso com a sua boca, e vai agradecer e vai louvar. Você conseguirá ver a fidelidade de Deus agindo. Você esperará o melhor dele. Você esperará que ele fará muito além do que você pede ou que você pode pensar. Quando você tem a tua mente e teu coração restaurado pela graça, você faz um bem enorme à sua alma. Quando os resíduos da queda saem, o veneno da serpente sai, você finalmente tem paz, cada vez mais. O milagre da graça produz
essa liberdade, a pessoa começa a esperar o melhor. Ela ora e crê que Deus respondeu, como diz em Romanos 4, 20, que Abraão estava certíssimo de que aquele que prometeu era fiel para cumprir, e ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Veja que no visível Abraão não tinha nenhuma evidência, os anos passando. Mas Abraão estava certíssimo de que aquele que prometeu era fiel para cumprir, e se fortalecia dia a dia nessa comunhão, adorando a Deus. Como é maravilhoso adorar a Deus em todas as circunstâncias, porque Ele é digno, porque Ele é santo, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é fiel, porque Ele é bom. Não só por aquilo que Ele vai fazer ou te dar, mas principalmente por aquilo que Ele é, e também por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, pela bondade dEle de habitar em nosso coração, por este sangue que nos cobre e pelo nosso nome no livro da vida dos céus. Lá nos céus está o nosso nome escrito no livro da vida. É maravilhoso saber que o amor de Deus é maior do que todos os desafios. A graça nos revela, isto é maravilhoso, que o sangue de Jesus é maior que todos os nossos pecados. Não digo isso como concessão para o pecado, porque tendo o Espírito Santo, nós temos nojo do pecado e não queremos entristecer o Espírito Santo. O que eu quero dizer é que a graça revela que o sangue de Jesus é maior que todos os nossos pecados. Aqueles que nós cometemos, às vezes sem querer. O sangue de Jesus nos torna dignos diante de Deus. Não para continuar pecando, mas para nos reconciliarmos com Deus e o Espírito Santo ir colocando nojo neste pecado. Mas é muito importante compreender que o sangue de Jesus nos dá o merecimento diante de Deus. É pelo sangue de Jesus que somos justificados. Não podemos tentar ser justificados por obras. Nunca conseguiremos merecer e nem sermos completamente perfeitos em nosso desempenho. Por mais que procuramos acertar, nós erramos. E se andarmos na luz com a intenção de acertar, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É maravilhoso saber que nós só podemos ser justificados pelo sangue de Jesus. Paulo dizia em Filipenses 3, eu não tenho nenhuma justiça para apresentar a Deus, senão Cristo como minha justiça. Sabe, essa compreensão maravilhosa de que o sangue de Jesus é maior que toda nossa indignidade, fraqueza, todas nossas falhas e imperfeições. O sangue de Jesus nos banca diante de Deus e nos dá merecimento. O sangue de Jesus nos dá o direito de sermos ouvidos, salvos, abençoados e termos todas as nossas orações respondidas. Por isso que diz Romanos 5, 1 e 2, que nós só temos acesso a essa graça pela fé. É pela dependência do que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque se tentarmos nos fiar pelo nosso desempenho, nós nunca vamos merecer e nunca estaremos seguros. Como é maravilhoso se fiar no sangue de Jesus. E saber que Ele vale em todo o trajeto. E que Ele nos torna dignos e agradáveis diante de Deus. Aceitos, ouvidos e atendidos sempre. É claro que a graça não para aí. A graça não para no sangue que nos perdoa, mas o Espírito Santo nos aperfeiçoa. O Espírito Santo é que vai tirando de nós este amor pelo pecado, da nossa carne. Nos libertando da nossa carne. Nos libertando dessas impressões erradas da nossa carne. Porque o nosso espírito não ama o pecado. Nosso espírito tem prazer na lei do Senhor. É nos nossos membros que guerreiam esses apetites da carne. Mas o trabalhar do Espírito vai fortalecendo o nosso espírito, restaurando a nossa alma, e nossa alma vai se inclinando para o Espírito, de maneira que nós vamos tendo nojo e conseguimos renunciar, não apenas receber perdão, mas o Espírito vai revelando que no Espírito somos mais fortes que as tentações, provocações, provações. E aquilo que antes nos vencia, agora, cada vez mais vamos vencendo. Não para sermos salvos ou justificados,
mas já salvos e justificados pelo sangue. Agora, o Espírito vai trabalhando dia a dia e nos levando a conseguir compreender essa capacidade espiritual que temos agora. Antigamente éramos escravos da preocupação, do medo, da ansiedade, da dúvida. Agora o Espírito nos ensina a adorar a Deus, a orar no Espírito, a esmagar as obras do diabo, a profetizar vida no arraial e se opor ferozmente, com grande agressividade, a todos os efeitos da queda. É o Senhor que nos ensina a vencer essa passividade religiosa, essa fé que não vale nada, religiosa, por uma fé viva, uma fé que se manifesta e que é como uma avenida para Deus. Como diz em Mateus 10, Mateus diz a palavra de Deus em 3:3, Mateus 3:3, preparai o caminho do Senhor. É essa fé que o Senhor vai gerando em nós, que vai substituindo aquela fraqueza que tínhamos. Essa fé viva, frutífera. É o Senhor que vai tirando de nós a mágoa, o orgulho, o ressentimento, a inimizade, colocando compaixão, misericórdia, intercessão. Começamos a profetizar sobre a mente das pessoas que estão equivocadas. Ao invés de julgar e criticar e exigir mudança, nós estamos profetizando sobre vários ossos secos. Nós conseguimos ter essa sabedoria de amar os nossos inimigos, de querer para eles o que queremos para nós. Essa é a vitória do Espírito Santo, com a sua sabedoria, mudando a nossa mentalidade. É o Espírito Santo nos ensinando a pensar, ter bom gosto, a trocar aquela carne pelo Espírito. É o Senhor que nos tira da preguiça, comodismo, carnalidade. Tire de nós o gosto do mundanismo pelo gosto das coisas do céu. Comece a colocar em nós o desejo de santificar, de meditar, de produzir fruto para a glória de Deus, cumprir a agenda de Deus, renunciar ao pecado para a glória de Deus. É o Senhor que coloca em nós essa nova mentalidade, essa nova perspectiva e a compreensão de que os recursos para implantar isto está no nosso espírito. Como ele diz em 1 Coríntios 10:13, que nós nunca seremos tentados acima do que podemos suportar. Como diz em Romanos 6:14, que nunca seremos vencidos pelo pecado. Como diz 2 Pedro, capítulo 1, do 2 ao 4, que recebemos uma nova natureza e através dela já escapamos das corrupções, das tentações, das impurezas. O Espírito revela que Ele nos banca e que Ele nos dá essa condição de renunciar. Aí começamos a nos ver capazes. Se pelo sangue nós começamos a nos ver dignos, no Espírito nós começamos a nos ver capazes. A unção de Deus nos ensina a renunciar às impiedades e a produzir frutos para a glória de Deus. É maravilhoso que o Espírito nos mostra a capacidade de obedecer, a capacidade de fazer isso com alegria, não com tristeza, não porque tem que, não por medo do inferno, não. O Senhor ama ao que serve Ele com alegria. Isto é, a graça vai produzindo esse milagre. Esse ponto de vista de que Deus é melhor que o pecado e maior que as lutas. Essa lucidez, ela vai cada vez mais se tornando nítida à medida que os resíduos são retirados, os resíduos da queda vão sendo retirados pela renovação da mente e do coração, pela graça dia a dia. Vamos ficando cada dia mais parecidos com Jesus Cristo, como diz Romanos. A palavra de Deus diz em Romanos 8:29 que o Senhor está nos fazendo cada dia mais semelhantes a Jesus. Este trabalhar da graça vai nos mostrando aquilo que não é de Deus e as demais ambições, aquilo que vem como um sonho na carne, não no espírito. O Senhor mostra, isso não é para você. E Ele nos dá a condição de renunciarmos. Quando vemos cristãos que não renunciam nada por Cristo,
Estão na igreja, buscando as suas bênçãos, seus cargos, mas estão aí misturados com MMA, UFC, busca do mundo, paixões, impureza. Esses dois tipos de cristãos que estão caindo, aqueles que ainda não compreenderam a graça, ainda não foram restaurados. Esses fazem por fraqueza ou por ignorância dos recursos da graça. É claro que Deus tem perdão para estes. É claro que nada se começa com perfeição, todos nós temos pontos em que o Senhor ainda está trabalhando. Mas tem pessoas que estão há muito tempo na igreja, até estão nos púlpitos pregando, e que eles estão misturados com mundanismo, carnalidade, mornos, não aceitam correção e dizem não dá nada, o que tem? Esse tipo de pessoa muitas vezes não é que ele é ignorante em relação a que isso não agrada a Deus. Eles se abraçam o ídolo e não querem largar. São pessoas que são como Caim. A luz manifestou e amaram mais as trevas do que a luz. De pessoas que elas não querem largar os seus ídolos. Elas não se arrependem. Elas têm prazer na iniquidade. E elas amam mais o pecado do que a Deus. Mas aqueles que temem a Deus escapam. Porque quando elas erram, o Espírito as conduz ao arrependimento. Elas não têm paz nem alegria nisto. Quando uma pessoa tem paz e alegria no pecado, e mesmo quando é corrigida, ela dá risada e não se importa, provavelmente ela já passou da linha do arrependimento, ela já pisou no sangue de Jesus, extinguiu o Espírito. São pessoas que não adianta você admoestar, só orar por ela. Vemos o exemplo daquele que estava à esquerda de Jesus na cruz, em que Jesus não falou nada, só intercedeu. Porque ele estava amaldiçoando Jesus, criticando, julgando Jesus. Dali a pouco ele estaria no inferno. Jesus veio para salvar. Mas o coração daquele homem estava fechado, Jesus não podia dizer nada. A Bíblia diz em Provérbios 9, do 7 ao 9, não corrija o tolo, ele vai te odiar. Corrige o sábio e ele te amará. Precisamos saber que existem pessoas que não querem ouvir, e é um direito. Elas até fogem. A Bíblia diz que o tolo não virá até o sábio pedir conselhos. Ele vai procurar mestres segundo as suas concupiscências, que apoiem o seu erro, que apoiem a sua carnalidade, mundanismo, unidão. Não se chegará aos sábios. A palavra de Deus diz que aquele que te ouve, ouve a mim, diz o Senhor. Aquele que te rejeita, rejeita a mim. E aquele que é nascido de Deus te ouve. Essa é uma marca de quem tem o Espírito de Deus ou está com o Espírito do erro. Porque aquele que é de Deus ouvirá você. Quando uma pessoa quer sinceramente agradar a Deus, por mais falha e fraca que ela seja, se ela é sincera e teme a Deus, ela tem uma mensagem ungida. Porque ela está coberta com o sangue. E porque o Espírito está fluindo junto com a sua voz, suas palavras, suas atitudes. Porque ela teme ao Senhor, a graça inunda ela. E por mais falha e imperfeita, ela não está contente com isso. Ela não quer ficar parada e também não quer justificar esses erros. Porque quando justificamos o nosso erro, aí é iniquidade. A iniquidade é não apenas pecar. Pois todos pecamos, erramos. Diz Eclesiastes 7:20 que todos nós pecamos. Mas a iniquidade é quando nós justificamos o pecado, damos desculpa para o pecado e fazemos plano de continuar no pecado. Isso é iniquidade. O Senhor dirá naquele dia, apartai-vos de mim, vós que cometeis a iniquidade. Que nós possamos ser tementes ao Senhor. Não esconder o pecado, nem brincar com o pecado. Mas que nós venhamos dizer a Deus, me perdoa, me ajude a ter nojo, me ajude a largar isto. Me ajude a honrar o Senhor obedecendo nesta área. E é claro que o Senhor nos dá essa condição, pois para isso o Espírito Santo nos foi dado, para nos ajudar em nossa fraqueza. Quando uma pessoa não está vencendo suas fraquezas carnais, ou ela ainda não entendeu a dinâmica da graça, ou ela ainda não entendeu o poder do Espírito nela, ou ela não quer essa ajuda e ama o pecado. Porque é inconcebível um cristão ser escravo do pecado quando Jesus morreu por nossos pecados e o Espírito Santo nos foi dado para prevalecermos sobre o pecado. Porque a graça não é desculpa para pecar, a graça é o poder para ir gradativamente saindo do pecado.
E vemos as pessoas avançando. Aquelas que são sinceras, você pode ver, elas estão sempre melhorando. Nem que seja um pouquinho, mas elas estão melhorando. São sustentadas em paz, no meio da tribulação. Elas ficam tristes, o Senhor já consola. Elas ficam com medo, o Senhor já devolve a paz. Elas ficam com raiva, o Senhor já dá poder para elas perdoar. Você vê nelas que elas são retiradas da esfera da areia movediça do pecado. Quando uma pessoa permanece no pecado, ou ela ainda não entendeu os recursos da graça, ou ela realmente não quer o trabalhar da graça. Porque é impossível a graça trabalhar num coração. É impossível. E não produzir uma fé crescente, um amor crescente e uma consagração e frutificação crescente. A semente, ela não vai germinar se a terra for ruim. Porque a semente, ela frutifica aqui na China, no Japão, em qualquer lugar onde ela for semeada. Essa palavra produz santidade. Ela é capaz. Que eu e você possamos compreender que aquele que começou em nós a boa obra, ele é capaz de nos aperfeiçoar. Pede para o Senhor, coloque em mim o querer e o efetuar da tua vontade. Coloque em mim um coração sincero. Eu digo isso na minha alma, porque no Espírito já tenho isso. Trabalhe na minha alma, para que eu seja no desempenho aquilo que eu já sou por posição. Porque eu já tenho um coração reto no meu espírito. Agora eu quero que isso flua na minha mente, no meu coração, nas minhas atitudes, palavras, relacionamentos. Que nessa noite, ao ouvir essa palavra, possamos ser inundados por essa atmosfera celestial que quer nos fazer livres. Pois o Senhor deseja muito. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nessa noite, enquanto estamos aqui, meditando nessa palavra, nos jogamos aos seus pés, nos lançamos aos seus pés, cobertos com o sangue de Jesus. O adoramos e nos entregamos. Agradecemos tudo que Ele já tem feito até aqui. Nos lançamos aos seus pés e dizemos, Senhor, aqui está o barro, molda, transforma. Retire de mim tudo aquilo que não é do Senhor. Me ajude a renunciar. Me ajude a perceber se há algo que eu tenho feito ou deixado de fazer que te entristece. Me ajude a renunciar tudo que não é do Senhor. E me ajude a fazer aquilo que te agrada. Que até mesmo os pensamentos secretos do meu coração sejam agradáveis diante da tua face. Quero ser para o seu deleite, assim como o Senhor olhou e viu a Noé. Que neste mundo onde as pessoas vivem para si mesmas, até mesmo dentro da igreja, só buscando seus interesses carnais. Filipenses 3,19 diz que aqueles que só buscam os seus interesses carnais são inimigos da cruz de Cristo, ainda que tenham cargo e dons. Porque vivemos para o Senhor, Pai, para a tua glória. Tua palavra diz em Marcos 4,19 que as demais ambições impedem a semente de germinar. Quantas pessoas estão na igreja, mas não largam aquilo que impede a semente de germinar? Por isso elas não se parecem com Cristo, estão há tanto tempo na igreja, são carnais, mundanas, porque elas não têm interesse em se entregar de fato. E que nessa noite essa mensagem possa produzir em nós, não culpa, não, porque pelo sangue somos aceitos e agradáveis, mas sim nós coloque fome e sede de justiça, o desejo intenso de sermos cada dia mais de Deus. Que conseguimos níveis de entrega e comunhão, frutificação que nunca tivemos alcançado até aqui. Que a nossa vida cristã não seja só interesses carnais, mas que a nossa vida cristã seja de fato uma comunhão com o Senhor que produz semelhança e glória para o nome dEle. Porque essa vida passa, daqui a pouco não estaremos mais aqui. E Ele merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. É claro que é lícito pedirmos. É lícito. Pessoas que estão na igreja, passando dificuldade,
Pessoas que estão na igreja passando por situações de desemprego, problemas de saúde na família, vícios, pessoas com depressão. E tudo isso o Senhor quer, com certeza, te abençoar. Não tenha dúvida que Jesus Cristo se importa, sim, com a tua alma, o teu corpo, tuas finanças, tua família, todas essas áreas. Mas não resuma a tua vida cristã só a isto. Diga, Senhor, me ensina a orar, a te pedir além do meu pão cotidiano. Me ensina a ir além daquilo que é dessa terra. Me ensina a buscar as coisas do alto. Me ensina a eu alcançar um coração sábio. Me ensina a eu alcançar uma vida sábia e não medíocre. Uma vida que seja produzida pela graça. Me ensina, Pai, a alcançar níveis cada vez mais profundos no Teu amor, na Tua sabedoria, no Teu poder. Me ensina a me entregar. Me ensina a Te servir. Me ensina a orar. Me ensina a meditar na Sua palavra. Me ensina a eu evangelizar. Me ensina a eu Te adorar. Me ensina, Pai. Coisa linda isso, né, irmãos? Que humildade maravilhosa. Pedir a coisa certa. Me ensina, Pai, eu Te buscar. Me ensina a ajudar as pessoas a se voltarem a Ti. Me ensina a Tua palavra. Faz eu entender, Pai, aquilo que o Senhor quer que eu entenda. Não deixa eu perecer por falta de entendimento. Me ensina como é que eu posso Te agradar no desempenho, assim como eu já agrado pelo sangue de Jesus. Me ensina, Pai, como viver uma vida que do lado de lá eu possa estar feliz com o que eu escolhi, fiz. Me ensina a investir o meu tempo, o meu dinheiro. Me ensina, Pai, eu cuidar do meu corpo, da minha alma, da minha mente, da minha família. Me ensina eu conduzir os meus dias com sabedoria do Senhor. Que a minha vida não seja em vão, que não seja motivo de arrependimento lá de lá. Que eu não seja uma pessoa que viva por viver e só ocupe espaço e oxigênio. Mas que eu seja um ramo frutífero para a Tua glória cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. E além de tudo, me ensina a ser Teu amigo. Que a Tua palavra diz que aquele que faz Sua vontade é Teu amigo. Eu quero ser Teu melhor amigo, Senhor, pela graça. Eu quero Te perceber, Te conhecer. Quero sonhar contigo, quero ter revelações. Mas não para minha glória. Eu não quero nunca me tornar grande, famoso, aplaudido, ficar ganhando dinheiro às custas do Evangelho. Não, Pai, não é isso que eu quero. Pai, me ensina a valorizar o Senhor de fato e as pessoas. Amar o Senhor e as pessoas. Que nada venha a ser a minha glória. Nem o crescimento ministerial, nem crescimento financeiro, vida longa, pessoas, nada disso venha a ser a minha glória. Que a minha glória venha a ser o Senhor. Eu vou Te agradecer, Te louvar por tudo que o Senhor me der. Mas que a minha glória seja o Senhor. E somente o Senhor. Que somente o Senhor seja, em todo o tempo, do começo ao fim da minha conversão, o meu alvo constante. Que a minha alma venha gemer e ter sede do Senhor. Que nada seja mais importante que a nossa comunhão. Que nada seja emocionante e valioso e precioso do que a nossa comunhão dia a dia. Pela graça, porque o Teu sangue me limpa e o Teu Espírito me melhora, me transforma. É isso que eu quero oferecer dia a dia ao meu coração, para que a graça prossiga, para níveis cada vez mais profundos de liberdade e de frutificação. Essa é a minha oração, Pai. Essa é a nossa meditação nessa noite. Obrigado, Pai, por estar conosco junto com essas palavras. Unge, confirma, perdoa, multiplica.
Faz com que essa palavra ajude as pessoas em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus.